Então, gente, o rótulo, ele é composto ali pelos, né, o rótulo de produtos industrializados, alimentos industrializados. Nós temos a lei dos alérgicos alimentares, onde as indústrias alimentícias, elas têm que rotular ali os 16 principais alimentos alergênicos, né? E quais são esses? Eu podia ter pegado ali minha listinha que eu tenho exatamente, mas de uma forma geral, nós temos o principal leite de vaca, temos a soja, o ovo, o trigo, peixes, outros frutos do mar, amendoim, oleaginosas, né, que são ali castanhas, amêndoas, pinole, nozes, avelã, temos também, né, algumas outros produtos, né, porque não só alimentos, tem proteínas alimentares, mas outros produtos. A gente também tem que ficar atento um pouquinho ao látex, porque o látex, apesar de não ser um alimento, né, ele vem ali, aquele caldo que é retirado da seringueira para a produção de produtos à base de plástico. A proteína, ela é muito parecida, por exemplo, com algumas proteínas alimentares, e aí a criança pode fazer reatividade cruzada, né? Isso é muito importante também, e a gente tem que entender esse nível de reatividade cruzada, que são proteínas muito parecidas, que o sistema imunológico de uma criança alérgica a um alimento pode entender que o outro alimento que tem essa proteína bastante parecida é o mesmo, e acabar fazendo reação alérgica também a este outro alimento. E acontece essa reatividade cruzada, por exemplo, látex fruta, né? Algumas crianças que reagem a algumas frutas, ou familiares que reagem ao látex, ou a criança logo de cara já reagiu ao látex, né? As luvas ali dos profissionais de saúde, tem maior chance de reagir à fruta, por exemplo. Então, são substâncias que a gente tem que ficar atenta nos rótulos, né? E no rótulo de alimento, ele vai vir constando ali os ingredientes ou componentes, então são todos os alimentos que contém ali dentro daquela embalagem, né? E aí embaixo eles têm que rotular: alérgicos contém, se o alimento alergênico desses 16 principais for um ingrediente daquele alimento, tem que colocar no alérgicos contém, e o alérgicos pode conter é a questão do contato cruzado que acontece na fabricação daquele alimento. Então, por exemplo, num processo ali dos grãos ou das farinhas que são utilizadas para fazer aquele alimento, né, elas podem ficar estocadas no mesmo local onde tenha, por exemplo, o estoque do leite em pó ou de farinha de oleaginosas, né, e aí por um contato de ambiente, um pouquinho de uma pode ir sim, né, pro monte ali da outra, e essas proteínas acabam passando de um alimento para o outro, por mais que na sua composição eles não usem aquele ingrediente. Utilização do mesmo maquinário para fazer o alimento. Então, por exemplo, uma indústria ali que faz o biscoito de polvilho. O biscoito de polvilho, na sua essência, ele não tem leite, né, como componente, como ingrediente da receita. Mas, na mesma esteira, no mesmo forno, antes do biscoito de polvilho, foi feito um biscoito de leite, né, que usa manteiga, que usa o próprio leite mesmo, leite em pó, o leite mesmo ali na composição, um bolo, por exemplo, um pão que tem algum componente, né, de leite e derivados, e aí, pelo contato em algum desses materiais, transfere um pouquinho de proteína para o biscoito de polvilho. Então, para uma criança APLV, dependendo do grau de sensibilidade, dependendo também da quantidade de proteína que foi transferida ali pelo contato, gente, lembrando que é contato cruzado, não é contaminação. Contaminação, a gente fala muito quando é micro-organismo, né, vírus, bactérias, fungos, que aí vão causar realmente alguma doença. Essa transferência de proteína de um ambiente para o outro, a gente chama de contato cruzado na indústria, e é o que vai rotular lá no pode conter. Então, quando um alimento rotula pode conter leite e derivados, pode conter ovo, pode conter glúten, ele não é um alimento seguro para as nossas crianças que fazem reação alérgica àquele alimento, tá? Não é um alimento seguro nesse sentido. Então, esses alimentos também, eles devem ser excluídos. E quantas famílias de crianças com diagnóstico já fechado de APLV, eu vejo utilizando sim esses alimentos do pode conter. Ah, mas eu dei uma vez, ele não reagiu. Eu comi uma vez, ele não reagiu via leite materno.
O risco, gente, desses alimentos é que, dependendo da indústria, dependendo da fábrica, pode conter muita proteína, pode conter pouca proteína. Naquele lote pode não ter nada, mas no lote seguinte, né, vindo depois de um alimento que tinha muita proteína, pode conter mais. Então, sempre é um risco. E em crianças com alergia alimentar, a gente não pode trabalhar com risco. A gente tem que zerar o risco, né? E isso também ninguém nunca me contou, né? Nenhum médico que eu fui, nenhum consultório, eles nunca me falaram sobre como fazer a correta leitura de rótulos. Uma outra questão também que eu fui realmente entender, né, depois de ser mãe de uma criança com alergia, são aqueles rótulos que tem lá os ingredientes e componentes, e embaixo só não contém glúten. Essa história do não contém glúten, que fica em negrito, em letras grandes ali, maiúsculas, é a lei antiga, né, que abrangia aí só as pessoas celíacas, que têm a doença celíaca. Então, aquele rótulo não é seguro para criança alérgica. Ele não está rotulando de forma adequada o contém e pode conter. E, gente, olha que essa lei é de 2016. Então, primeiro, nós, como mães, familiares de alérgicos, né, tendo uma criança alérgica aí que a gente ama, é nosso papel denunciar essa empresa na Anvisa para que ela regularize esse rótulo, né? Ela tem que colocar ali um rótulo seguro para que a gente consiga comprar o alimento ali com segurança, de forma rápida, porque a gente não tem tempo a perder, né? E toda vez que eu tenho que fazer um contato com o saque, a gente sabe que a gente acaba perdendo um tempo. Né? Então tem que estar ali no rótulo, tem que estar fácil de visualizar se aquele alimento é seguro ou não para o meu filho ou filha com alergia alimentar. Tá? Então denunciem na Anvisa para que a empresa regularize o rótulo e tem que vir ingredientes ou componentes alérgicos contém e alérgicos pode conter. Se tiver só lá não contém glúten, não é um rótulo confiável, a gente fica sem saber. Será que pode conter proteína do leite de vaca? E às vezes pode conter. E a criança fazer reação alérgica naquele alimento, se a mãe consome, quando a criança reage via leite materno, ou se a criança consome aquele alimento, tá? Um outro problema aí que a gente perde muito tempo no tratamento e que ninguém te conta, gente, são os alimentos sem rótulo, né? Se o alimento que tem uma rotulagem, muitas vezes a gente já fica na dúvida, dá uma insegurança, e sim, pode haver rótulos errados, né? Muitas de vocês me mandam lá o direct, lá no Insta e no Facebook, Juliana, posso confiar sempre nos rótulos? E, gente, verdade é que é o que temos para o momento, né? É o que a gente tem ali para nos dar mais garantia. Mas falar que é 100%, né, eu não tenho como garantir isso, porque vai depender ali realmente da credibilidade e de cada empresa, né, o quão corretamente ela fez aquele rótulo, o quanto realmente ela sabe de como é feito aquele produto e dos contatos cruzados que possam acontecer, né, mas é o que temos, assim, e a grande maioria dos produtos a gente sim tem uma boa rotulagem e a gente pode confiar. Agora, lembrando também que aquele alimento que você sempre usou com segurança e o seu filho nunca fez reação alérgica, a gente não pode deixar de parar de ler o rótulo, porque qualquer mudança na composição do alimento ou na forma como esse alimento está sendo fabricado, vai vir alteração ali no rótulo, gente. Não vai te mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente até queria, né? Não vai passar lá na televisão, não vai chegar uma propaganda no seu Facebook te falando. Né? A gente tem que sempre, 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 toda compra, toda vez que vai comprar aquele alimento industrializado, a gente precisa ler o rótulo. E temos também esses alimentos que não têm rotulagem, não são alimentos industrializados. Muitas vezes a gente compra aqueles alimentos feitos em padaria, em supermercado, que tem só a bandejinha, né, aquele plástico filme passado ali, e uma etiqueta que nem o nome dos ingredientes ela vem de forma correta, é super cortado, às vezes eles não colocam todos os ingredientes. Aquilo ali também é um risco. E quantas crianças eu já vi, né, fazendo reação alérgica, os meus pacientes, antes de entrarem para o meu programa de acompanhamento, né, as famílias sem ter essa informação, acabaram tendo contato com esses alimentos e acabaram tendo reações alérgicas. Então, muito cuidado com os alimentos sem rótulo, não tem como saber, não tem como confiar, né? Se no que tem rótulo, a gente já confia desconfiando, faz com muito critério, no que não tem rótulo, aí que não tem mesmo como a gente confiar. E eu quero saber, coloca aqui no chat aqui para mim, se alguma vez você foi em algum profissional que te falou sobre isso, que te falou sobre a lei dos alergênicos, que te explicou sobre como ler rótulos, que te explicou quais outros alimentos seriam um risco, né? Por exemplo, gente, alimento a granel.
E agora está muito na moda, né? Assim, já de antigamente já tem esses mercados, né? As feiras ali, que os alimentos vêm em sacas. Agora está muito na moda que, pelo menos na minha cidade, aquelas lojas de alimentos naturais, que os alimentos são comprados ali a granel, naquelas caixinhas de acrílico, aquilo é um perigo. Ali tem contato cruzado de tudo quanto é tipo, tá? Então, alimento a granel, alimentos que você compra abertos, que vai consumir ali, eles não são seguros, principalmente temperinhos, farinhas, né? Muito, muito, muito cuidado com isso. O que a gente tem mais segurança, né, são os alimentos in natura. Então, você vai comprar o alimento ali no sacolão, você vai comprar a batata, a laranja, porque ali você sabe que é o alimento. Mas os temperos, né, e essas farinhas que a gente compra, muitas vezes pasta, né, pasta de amendoim, pasta de avelã, isso é um perigo. Né? Até porque tem compartilhamento de maquinário, então isso aí, para ter contato cruzado, é realmente um perigo. Isso é coisa que quase ninguém te conta, e é por isso que a gente acaba perdendo muito tempo no tratamento dos nossos filhos. A gente tenta, 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 muitas vezes corta, 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 pinga de consultório em consultório, para ouvir basicamente a mesma coisa que você escuta, que é o diagnóstico, ou vamos tratar os sintomas, né? Que é uma outra questão também que nos faz perder muito e muito tempo no tratamento das alergias alimentares.